Olá pessoal! Hoje vamos conversar sobre um livro encantador, um clássico infanto-juvenil. Estou me referindo ao livro Peter Pan. Essa edição aqui, que eu li em e-book, está disponível no Kindle Unlimited. Se você for assinante desse serviço de leitura de e-books, você pode ler esse livro sem precisar comprá-lo, tá? Mas se você um dia preferir ler a história de Peter Pan em formato impresso, tem então a indicação dessa edição da editora Autêntica. A tradução está lindíssima, tá? Muito bem caprichada. A revisão também do livro está fenomenal. E as edições da Autêntica são muito bem, né, feitas. A qualidade do papel, da capa, tudo é maravilhoso, tá? Tem também edições da Zahar, em capa dura, tanto em edição de bolso como a edição maior, né, com comentários e tudo mais. Edição ilustrada e comentada. E tem várias outras edições de outras editoras também. Mas as que eu considero as melhores são essa daqui da Autêntica, que foi a que eu li, e a edição da Zahar, que eu já dei umas bisbilhotadas em livrarias e são belíssimas, tá? As edições da Zahar e essa daqui também. Tem gente que diz que é infantil, mas esse livro aqui não é infantil, tá? E eu indico a leitura desse livro para crianças com 10 anos para cima, igual a Alice. Criança muito pequena, a não ser que você leia uma versão adaptada, né, resumida e tal, que tem muitas por aí, criança pequena, a não ser que também tenha uma cabeça já muito bem, né, desenvolvida, não vai entender nada daquela história, não vai se interessar, sinceramente. A não ser que ela também seja meio da pá virada, igual o o Lewis Carroll era, né? Seja assim, muito imaginativa, assim, viva no mundo da lua, né? Aí ela vai adorar as mirabolâncias que tem em Alice. No caso de Peter Pan, é uma história que tem também muita mirabolância, é uma história extremamente bem imaginativa, né? O J. M. Barrie também era um autor com muita imaginação, porque ele coloca coisas fantásticas aqui. E a escrita dele também é perfeita, é maravilhosa. Eu sinto até uma certa pena, né, dele não ter criado outros livros, outros personagens, outras histórias tão relevantes. Eu até não sei afirmar aqui se ele tem outros livros, outras histórias, além do Peter Pan. Eu sei que ele era um escritor de peças de teatro, porque eu vi aquele filme, com o Johnny Depp como protagonista. E a Kate, eu esqueci agora qual é o sobrenome dela, mas é aquela atriz de Titanic, né? E tem também aquele garotinho, o Fred Highmore, alguma coisa assim também, que depois, né, já adulto, interpretou o Norman Bates em Bates Motel, que é uma série que eu amo. Aquele filme é incrível, tá? Recomendo, inclusive, que vocês assistam também aquele filme, não só por causa de Peter Pan, mas da história do autor mesmo. E, claro, os filmes que adaptam Peter Pan. Tem dezenas de filmes, de várias épocas diferentes. Eu já achei um filme, já vi, assim, imagens de um filme dos anos 30, em live action, adaptando Peter Pan. Tem aquele filme da Disney, que eu vi há séculos atrás, não me lembro de quase nada, mas salvei lá na minha lista do Disney Plus para assistir depois. Tem o filme de 2003, eu acho. Esse filme é de 2000 e alguma coisa, ou 2003 ou 2005, que passava direto na sessão da tarde, e é um filmão, eu adoro aquele filme. E o Capitão Gancho é interpretado no filme, tanto o Capitão Gancho quanto o Sr. Darling são interpretados pelo mesmo ator, que eu esqueci agora qual é o nome dele, mas ele fez o Lúcio Malfoy em Harry Potter. E foi também um ator belíssimo aí nesse filme, interpretou tanto um pai, né, linha dura, mas também zeloso, né, o Sr. Darling, quanto o Capitão Gancho, né, o vilãozão da história. Eu adoro aquele filme e lendo o livro, a história original, eu vi que aquele filme, pelo menos assim, dos que eu tenho lembrança, memória, é o filme mais fiel, assim, mais próximo do livro original, né? As coisas que acontecem e a ordem com que as coisas acontecem. E eu fiquei muito feliz de saber que aquele filme, que eu acho incrível, é, dos filmes mais recentes de Peter Pan, o filme mais fiel ao livro. A adaptação mais, né, fiel. Tem também aquele filme da Warner Bros., que meio que é um prelúdio, uma história que se passa antes da história que a gente conhece, que eu gosto e ao mesmo tempo não gosto, porque tem coisas ali muito, né, sei lá, muito maçantes na história, ao longo do filme. Mas é um filme legal, assim, pra ver uma ou duas vezes na vida. Não mais do que isso, né? Depois ele fica meio chato, meio entediante. E tem uma outra adaptação que foi lançada, acho que ano passado, pela Disney, direto no Disney Plus, que é
tenebrosa, tá? Aquele filme ali, depois que saiu direto no Disney Plus e depois que eu assisti, eu vi por que a Disney não lançou no cinema. O filme de 2003, eu acho, tenho quase certeza que é 2003, com o ator que fez o Lúcio Malfoy, é o melhor filme de Peter Pan com atores que você vai encontrar aí, tá? Pode ser que tenha um outro filme mais antigo, que também seja bom, mas dos filmes lançados nos últimos anos, nas últimas décadas, é o melhor que tem. E uma coisa que eu esqueci de dizer é que essa edição aqui traz a versão integral da história, tá? O livro Peter Pan foi publicado pela primeira vez em 1911. E ao longo dos anos, né, das décadas, foram lançadas versões adaptadas, versões resumidas, digamos assim, né? Mais fáceis de crianças pequenas lerem do que a versão original. E essa versão aqui, essa edição aqui, é a original, tá? A da editora Zahar, se eu não me engano, também traz o texto original, certo? E essa edição aqui, a da Zahar também é ilustrada, mas eu não sei se são as mesmas ilustrações. Tem ilustrações de F.D. Bedford. São muito bonitas as ilustrações. Vou mostrar algumas aqui para vocês, ó. Essa daqui é uma das primeiras cenas do livro que mostra... Que mostra a Wendy, né? E os seus irmãos, o João e o Miguel, dormindo. E o Peter indo lá buscar a sua sombra. Esse daqui é o Peter. E a Celine também tá por aqui, ó. Tem outras ilustrações menorzinhas, né? Ao longo do livro. Por exemplo, a ilustração da janela, que fica aberta no quarto das crianças, por onde o Peter entra e por onde a senhora Darling espera que seus filhos retornem. E tem várias ilustrações muito legais aqui, ao longo do livro. Essa daqui também é muito bonita, mostrando aí os pais da Wendy, do João e do Miguel desolados, depois que eles fugiram para a Terra do Nunca. Aqui é a babá Naná, a cachorra da família que é a babá das crianças. Aqui temos, por exemplo, a cena das crianças indo para a Terra do Nunca, elas voando. E o engraçado é que durante a ida para a Terra do Nunca, elas iam meio que roubando a comida que estivesse nos bicos dos pássaros com quem eles se esbarravam ali pelo céu. Aqui a gente tem o Peter, o Miguel, o João com a sua cartola e a Wendy. Tem várias outras ilustrações incríveis aqui. Deixa eu ver se eu acho uma ilustração em que apareça o Capitão Gancho. Achei. Essa daqui é uma das últimas ilustrações do livro e tem aí o Capitão Gancho enfrentando Peter Pan. A história de Peter Pan todo mundo praticamente conhece. Não os detalhes em si, mas a trama básica é de conhecimento de praticamente todo mundo, né? A gente conhece uma família que mora em Londres, a família Darling, composta pela senhora Darling, pelo esposo dela, que é um contador, se eu não me engano. E ele é um homem muito metódico, né? Ele é tipo o pai do Chris. Em Todo Mundo Odeia o Chris. Tem um trecho aqui do livro que ele tá meio que contabilizando cada coisinha mínima ali que eles vão ter de gasto quando ele descobre que a esposa está grávida, né? Cada gasto que ele vai ter com as possíveis doenças que a criança pode ter. Eles então têm 3 filhos ao longo do casamento deles. A Wendy, que é a filha mais velha, o João, que é o filho do meio, e o Miguel, que é o caçulinha que não gosta de banho. E eles, claro, precisam contratar uma babá para cuidar dessas crianças, que é a Naná, a cachorra Naná, que é uma babá, inclusive, muito boa, tá? Muito fiel, muito leal e muito prestativa. Eles têm também uma empregada, que é um pouquinho ranzinza, que trabalha ali na casa. Eu esqueci agora o nome dela, mas tudo bem. Ela não é tão relevante, então deixa pra lá. E as crianças gostam muito de ouvir histórias antes de dormir. E uma história que elas sempre gostam bastante é uma história sobre o Peter Pan. Um menino com poderes mágicos que viria de uma terra mágica chamada Terra do Nunca e que viveria várias aventuras por lá. E que provavelmente um dia iria buscá-los. A história desde o início já dá essa pista de que as crianças ou estavam sonhando ou já imaginando, desejando ir para a Terra do Nunca. Que essa ida para lá, essa espécie de rapto, né, que o Peter Pan faria com as crianças, era algo que aconteceria mais cedo ou mais tarde. Assim como as crianças da família Darling, o Peter também gostava de ouvir histórias. Ele não era um personagem de conto de fadas, ele era real. Ele ia até a janela da casa dos Darling para ouvir as histórias que a senhora Darling e que a Wendy contava para os irmãos. Uma das suas histórias preferidas era a história da Cinderela.
e ele não sabia qual era o final dela. Então ele voltou até lá para, né, descobrir qual seria o final dessa história. E nessa ida até a casa dos Darling, ele acaba perdendo a sua sombra, porque ele, na fuga do quarto ali dos filhos da senhora e do senhor Darling, ele acaba tendo a sua sombra, né, acaba ficando presa na janela. A janela é fechada e a sombra fica ali, e ele vai embora. E aí ele volta num outro dia para buscar a sombra dele, junto com uma fada chamada Sininho. Olha, a Sininho é hilária. Aqui na história, a maneira como ele descreve as emoções dela e o que ela diz, ela é bem desbocada. Olha, é muito encantador esse livro. Inclusive, eu li ele, né, em alguns momentos, no ônibus. E tem uma cena aqui, que eu não vou lembrar exatamente qual foi a cena, mas eu li assim com um gosto, com uma diversão assim estampada na cara, que eu até dei algumas risadas durante a leitura. E teve um camarada lá que estava no ônibus que ficou olhando assim pra minha cara. Esse cara tá rindo sozinho por causa de quê? Mas eu estava rindo por causa da história, que a história é muito divertida, tá? Mesmo que você já saiba a história de Peter Pan de cor e salteado, faça esse favor. Em algum momento da sua vida, leia o livro. Tanto para você quanto para alguma criança que conviva com você, tá? É muito divertido. Mas vou falar a respeito disso logo, para já ficar bem claro aí para vocês. Tem alguns momentos aqui que são um pouquinho arrastados, tá? Ao longo do texto, ao longo da história. E tem algumas descrições, alguns atos, né, do Peter e dos meninos perdidos que são bem violentos. Tipo assim, por isso que eu disse que essa história não deveria ser considerada uma história infantil. Pelo menos não o livro, tá? Porque eu vou ler depois um trecho para vocês entenderem do que eu estou falando, tá? Mas vamos lá. O Peter volta para a casa dos Darling para recuperar a sua sombra e ele consegue encontrá-la e tenta colá-la de volta nos pés usando um sabão. E claro que não dá certo, né? E aí ele começa a chorar, a Wendy vê que ele está ali, né? Olha, o Peter Pan está aqui. E ela o ajuda, ela costura a sombra nos pés dele. E a partir dali ele tem algumas ideias. E uma das ideias dele é levar a Wendy, no caso, né? Para ser a mãe dele, lá na Terra do Nunca. A mãe dele e dos meninos perdidos. Só que ela diz que não tem como ir embora sem os irmãos, né? Que os irmãos também precisariam dela. E aí simplesmente vão todos eles para a Terra do Nunca. O Peter ensina eles a voar através do pó de fadas, que ele estava com o pó de fada nas mãos, que é o ingrediente mágico ali que faz as pessoas voarem, e eles imediatamente vão embora, sem nenhum remorso, sem nenhuma preocupação com os pais, se os pais vão ficar tristes, se vão ficar decepcionados, né? Inclusive, isso acontece num dia, numa noite, na verdade, em que os pais deles, né, o senhor e a senhora Darling, estavam num jantar muito importante, que eles não poderiam deixar de comparecer. E o senhor Darling havia tido alguns atritos com a Naná e havia prendido ela lá fora, na casinha de cachorro. Se ela tivesse solta em casa, não sei se ela teria impedido o Peter de levar as crianças, mas teria surgido alguns empecilhos ali. E depois, quando o senhor Darling e a senhora Darling são meio que buscados, né, pela Naná, ela consegue fugir e vai até a casa dessa vizinha deles, onde estava acontecendo esse jantar e tudo mais. E, olha, tá acontecendo alguma coisa errada lá, naquele quarto com aquelas crianças. Quando eles chegam lá, já é tarde, né? Como vocês viram naquela ilustração, as crianças já tinham partido para a Terra do Nunca. E ele fica muito, assim, muito culpado, né? O pai delas fica muito culpado, porque se ele não tivesse tomado algumas atitudes, talvez aquilo não teria acontecido. Mas enquanto os pais estão lá sofrendo, né? Porque os filhos simplesmente fugiram de casa, as crianças, a Wendy e os seus irmãos, junto com o Peter, vivem altas aventuras, muitas situações incríveis vão se desenrolando ao longo da história, ao lado dos meninos perdidos, que moram ali na Terra do Nunca com o Peter. A cena da Wendy chegando na Terra do Nunca e sendo flechada, né, sendo atingida por um dos meninos ali, que eu esqueci agora qual é o nome, acho que é Deleve. Tem vários meninos aqui, tem um que se chama Pee-wee, que é o mais inocente de todos, eu acho que foi ele, que era o mais inocente de todos. Tem o Deleve, tem... Nossa, minha memória é uma porcaria, mas não importa. Esse menino, o mais inocente de todos, acaba sendo tapeado pela Sininho, que, olha, as partes mais hilárias envolviam a Sininho nessa história aqui. E claro que tem também muitos outros personagens ali. Tem os Peles Vermelhas, que são os indígenas que vivem ali na Terra do Nunca, que tem a Princesa Tigrinha.
Tem também os piratas e o Capitão Gancho, né, que os comanda, e que são os arqui-inimigos do Peter e dos Meninos Perdidos. Tem os seres selvagens ali da história também, né, algumas criaturas bem complicadas. E tem as sereias também, que são fascinantes, né. Inclusive, uma das motivações da Wendy para querer ir para a Terra do Nunca era conhecer tanto as fadas, as muitas outras fadas que haveriam lá, e as sereias. Essa história é apaixonante. A escrita do J.M. Barrie é, assim, muito bem trabalhada, sabe? É um autor, assim, incrível. E as cenas de aventura, as cenas de batalha, de luta e tudo mais. Tem o crocodilo também, né? Com o relógio dentro de si, né? Que tá aí perseguindo o Capitão Gancho. Porque o Peter Pan cortou, né? Tirou. Não sei agora qual é a palavra certa para especificar o fato de que alguém perdeu a mão. Mas o Peter fez o favorzinho de tirar a mão, uma das mãos do gancho, né? Que agora tem um gancho de ferro no lugar dessa mão que ele perdeu. E o Peter, nisso daí você já vê que o Peter não é nem um pouquinho, né? Boa, assim, ele não segue muito bem essa política de boa vizinhança. Pelo menos não com os piratas. As cenas em que eles lutam e tudo mais são descritas mesmo como cenas de uma batalha real. Não tem nada fantasioso aqui não. Eles literalmente se matam, tá? Eu vou ler um trechinho daqui a pouco pra vocês, mostrando isso, né? Ilustrando isso. O Peter deu essa mão do gancho, né? Para esse crocodilo comer. E aí agora o crocodilo quer comer o resto do gancho. Por isso que ele fica perseguindo o gancho para cima e para baixo na ilha. Mas pro final do livro tem uma espécie de batalha final ali entre os meninos perdidos que haviam sido sequestrados, né? Raptados pelos piratas e os piratas, que é uma cena assim hilária também. Tem algumas situações ali bem, né, divertidas e ao mesmo tempo bem, né, no meio ali. Para, assim, situações, descrições bem controversas para se estar num livro infantil, tá? Que no caso eu considero infanto-juvenil. Eu vou ler um parágrafo aqui que exemplifica isso, tá? Ó, foi nesse momento que Ed Taintin, ou Tente, que era um dos piratas ali, né? O intendente do navio, do Capitão Gancho, saiu do castelo de proa e veio caminhando pelo convés. Agora, leitor... Ah, e tem isso também. O narrador da história, ele fica o tempo inteiro interagindo com o leitor. É muito bacana isso. Agora, leitor, use seu relógio para marcar o tempo em que tudo isso aconteceu. Peter deu um golpe certeiro e profundo em Ed. João botou a mão na boca do pirata azarado para sufocar o gemido que ele deu antes de morrer. O pirata caiu para frente. 4 meninos o pegaram para impedir que batesse no chão. Peter fez um sinal e o corpo foi lançado ao mar. Ouviu-se um tibum e depois silêncio. Quanto tempo demorou? Ou seja, as nossas crianças aqui da história cometem assassinatos. Elas matam de verdade os piratas. Então assim, gente, como é que pode isso estar num livro considerado infantil? O livro, pelo menos, nos filmes eles dão uma suavizada, né? Mas, apesar de que essa adaptação que é a mais fiel de todas, que eu considero, né? A adaptação em live action, ela mostra ali também algumas coisinhas assim, né? De que, né? Tem cenas, por exemplo, do Capitão Gancho atirando nos piratas, que, né? Não são muito fiéis a ele, né? Muito inteligentes. Então, assim, tem cenas, né? De luta, né? E de morte aqui nessa história. Aqui vimos 2 meninos, né? O Peter enfiando, né, dando uma espadada no camarada. E o João, que também é um menino, né, abafando a boca do camarada, né, do Ed, para que ele não gritasse, para não chamar a atenção dos outros piratas, né. Então, assim, eles foram bem sádicos aqui nessa cena, né, bem... Olha... Imagina, né, se nossas crianças seguissem esse exemplo. Claro que não tem piratas por aí, né, onde a gente mora, mas... Eu achei algumas situações aqui de combate dos meninos com os piratas, eu achei meio pesadas, tá? E dos piratas com as peles vermelhas também. Também tem um massacre aqui, uma cena de massacre nessa história. Tirando esses 2 detalhes, né? Essas cenas de violência que são bem naturais aqui na trama, como se fosse a coisa mais normal do mundo, né? Crianças, meninos matarem, né? Homens adultos e tal. Tirando esse detalhe, Peter Pan, a história original, né, o livro original de 1911, é uma história fenomenal, tá? Que todo mundo,
adulto, criança, idoso, não importa, deveria ler. É uma história assim que marca a gente, que é muito divertida. Um grande clássico que merece sim estar na nossa memória e fazer parte do nosso repertório de leitura. Então é isso, pessoal. A resenha de hoje vai ficando por aqui. Muito obrigado a você que viu esse vídeo até aqui, que deixou o seu like, que vai comentar aí o que acha de Peter Pan. Se você já leu, diga aí nos comentários o que você achou da leitura. E também, se você ainda não leu e pretende ler um dia, diga também aqui nos comentários qual a sua expectativa sobre essa história, tá? Se você ainda não se inscreveu aqui no canal, faça isso agora também. E se você for adquirir esse livro, Peter Pan, ou qualquer outra coisa na Amazon, faça isso a partir do link de afiliado que eu deixo sempre na descrição dos meus vídeos. Assim você vai ajudar o Livro na Veia com uma pequena comissão. A Amazon vai, né, me agraciar com uma pequena comissão em cima das suas compras. Você não vai gastar nada a mais com isso, tá? Mas estará indiretamente ajudando o Livro na Veia, tá bom? Muito obrigado, então, pelo seu apoio, pela sua presença sempre aqui assistindo aos vídeos. A gente se encontra nos próximos vídeos do canal. Tchau!